sabe o coração de cada um e eu peço a tua bênção sobre todos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nosso tema de hoje, ele é muito, muito interessante. Nós vamos falar sobre, deixa eu colocar aqui, nós vamos falar sobre macho versus homem, ou homem versus macho, né? Porque, né, nós vamos hoje pegar no pé do sexo masculino, né? Hoje as mulheres aí, eu aconselho a você que é mulher a ver essa live, né? E mandar para os seus amigos, para os seus parentes, para dizendo, ó, você é homem, né? Olha aí essa live, vê se você está cumprindo esses 5 requisitos, né? Para a gente fazer aquela brincadeira, né, com o pessoal que sempre a gente dá aquela, né, olha, dá uma olhada aí, não precisa apontar, você pede uma pessoa dar uma olhadinha, ver se ela está cumprindo. Então, lógico que tem muito mais características do que separa o homem do macho, né? Do cara que apenas é do sexo masculino e do camarada que decidiu realmente ser homem. E isso aqui vai também ilustrar, vai trazer luz por que algumas coisas e por que certas pessoas, certos homens agiram assim com você num relacionamento, agiram assim, por que certos homens agem assim até hoje, por que certos homens agem assim no dia a dia, como amigos, como funcionários, porque muita gente confunde, às vezes, algumas coisas, e uma delas é interessante nós percebermos isso. O homem, ele nasce macho, mas ser homem é algo que tem que ser aprendido, desenvolvido, e deve ser uma decisão pessoal de cada um. Não, vou me portar como homem, vou agir como homem, vou fazer as coisas convenientes de um homem fazer, né? Então, primeira coisa que eu quero ver, que você entenda, é qual é a definição bíblica para um homem, né? O que é ser homem perante Deus? E o rei Davi, ele nos trouxe, né? O rei Davi foi um guerreiro, um homem que a Bíblia declara que foi segundo o coração de Deus, um homem que errou, mas soube reconhecer o seu erro, soube se humilhar perante Deus. E ele já velho, idoso, ele chama seu filho Salomão. Isso está em 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Ele chama seu filho Salomão para bater um papo com Salomão, porque Salomão ia se tornar rei. Então ele fala, Salomão, vem aqui, eu estou morrendo. Então ele estava ali já no leito para morrer. Ele sabia que a sua hora estava chegando, já muito idoso, muito avançado, já um homem cansado de toda a carga de trabalho, de tudo aquilo que ele viveu durante a sua vida. Ele vira para Salomão e fala assim, ó, vou ler aqui com você, 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho dos mortais. Coragem, pois, e seja homem. Ser homem. Ele dá essa pancada aí em Salomão. Cara, estou morrendo, seja homem. Aí no versículo 3, ele explica o que ele está dizendo para Salomão. O que é ser homem, segundo ali o conceito de Davi? Ele diz assim, ó, guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem tudo quanto fizeres e por onde quer que vá. Ou seja, no conceito de Davi, ser homem é o camarada que tem a capacidade e a vontade, a decisão de guardar e de obedecer a Deus. Seus preceitos, seus caminhos, seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos. Então, o Salomão fala assim, cara, se você quer ser um homem de verdade, você tem que estar disposto a obedecer a Deus. O que Davi está dizendo tem que ser muito homem para obedecer a Deus. É isso que Davi está falando.
e eu fui um homem, eu soube agir como tal, porque eu apliquei meu coração em obedecer. Então, Salomão, eu estou dizendo para você, seja homem e obedeça a Deus de todo o seu coração. E aí eu separei aqui 5 características que vão mostrar se uma pessoa, né, ela tem agido como homem ou apenas como macho, ou como alguém do sexo masculino, mas não tem se portado como homem. E eu gravo aí, a primeira, tá? Homem é aquele que tem a capacidade de deixar os pais, ser responsável, mas não os abandona. Gênesis 2:4 vai dizer assim, ó, deixará o homem, ó, vou ler aqui com você para a gente não errar nenhuma palavrinha, estou olhando na versão revista e atualizada, tá ok? Diz assim, ó, e por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha que coisa. É interessante isso, porque, opa, a Valéria está aí assinando para a gente no Instagram. Seja bem-vinda, Valéria. Olha só que coisa legal. Aqui não diz que o homem ele tem que abandonar os pais, mas diz que ele tem que deixar. Tem muito camarada que fala que é homem, age como, né, se quer se colocar como homem na sociedade, mas ele é pai para mãe. Ele está sempre ali dependendo, seja financeiramente, sempre numa situação ou outra, puf, está lá no bolso do pai, no bolso da mãe, no bolso do tio, no bolso de alguém. Aqui eu quero ampliar um pouquinho o pai e mãe, mas deixará o homem seu pai e sua mãe, quer dizer, o camarada ele vai ser independente. Para você ser homem, como a Bíblia demanda, o homem ele tem que ser independente financeiramente, independente emocionalmente, independente nas suas ações, ou seja, ele tem que ser, quando eu falo de independência, eu estou dizendo que ele tem que ser responsável por aquilo que ele faz. Dar o saber que cada passo que ele vai dar, ele vai responder por aquilo. Então, tem muita gente aí que faz, eu sou homem, eu que mando na minha vida e tal, mas quando o negócio aperta, ele está indo lá para o bolso do pai, está indo para o bolso da mãe, do tio, de uma tia, de alguém que o ama. Isso não é ser homem. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, quer dizer o seguinte, ele vai parar de comer às custas do pai e da mãe e vai ser responsável por ele e por quem ele quer cuidar. Então, às vezes, uma mulher, ela se casa, por exemplo, né? Ou ela namora um camarada que ele não se comporta como homem. Isso vai trazer problemas seríssimos e não adianta, não tem o que fazer, a não ser que o camarada queira entender isso. Eu me lembro uma vez, assim que eu assumi a igreja da Praça da Bandeira, conversando com o meu pastor, na época, o pastor Luiz Lima, e eu estava indo para lá, estava uma igreja em crise, e olha só que coisa que ele me falou. E acho isso incrível, e eu procuro reproduzir, viver e ensinar isso. Ele falou assim, pastor, o senhor está indo para lá assumir a congregação e o senhor pode tomar uma decisão. O senhor pode continuar permitindo que a igreja-mãe pague todas as contas da igreja. E porque é confortável para você, porque a tendência tem que partir de vocês. Porque aí vocês vão sair debaixo da mão da igreja-mãe para a mão de Deus. Aí ele repletou, assim é o homem. Enquanto o homem ele estiver debaixo da tutela financeira dos seus pais, ele nunca vai viver debaixo da tutela de Deus completamente. Porque apertou um negocinho, ele está aqui, ó, pedindo pinico para alguém. Então, a Bíblia diz claramente, deixará o pai e a mãe numa sociedade em que os filhos normalmente permaneciam na casa dos pais, porque a herança era dividida entre os filhos homens, e a mulher ela vinha para a família do marido.
Então, não precisa ter um mandamento para a mulher, porque a mulher já tinha que deixar o pai e a mãe. Então, ela deixava o pai e a mãe e vinha para a família do marido. Então, a Bíblia está aqui resguardando a mulher, dizendo, cara, você quer ser um camarada realmente abençoado por Deus, você tem que viver a sua própria vida. Não dá para você viver a bênção de Deus debaixo da tutela dos seus pais. Homens, às vezes, já maduros, homens que deveriam estar sustentando casa, estão sendo sustentados. Aí, coitado da menina que se envolve com um camarada desse. Ele não tem nem para ele como é que ele quer ainda se casar, quer namorar. É complicado demais. Porque o cara não é homem. Ele é do sexo masculino, mas não é homem. Ainda é um menino que vive debaixo do teto, dos cuidados da mãe e do pai. Se a mãe e o pai faltar, esse cara está perdido. Então a Bíblia fala, ó, deixará o homem seu pai e sua mãe, não é abandonar. O macho, o cara que é apenas do sexo masculino, ele abandona em vez de deixar. Entenda, deixar é você se afastar um pouco, mas a ponto de estar presente. Minha filha, essa semana, eu fui deixá-la na escola. Eu não abandonei ela na escola. Eu a deixei na escola, fui resolver, eu fui trabalhar e depois voltei para buscá-la. Eu não abandonei. Então, deixar pai e mãe é você, olha, eu tenho a minha vida, mas eu estou presente se precisar, eu estou presente dando amor, dando um carinho. Então, é deixar e não abandonar. O macho, o cara que é apenas do sexo masculino, ele abandona. Ou ele nunca deixa. Ele está sempre debaixo da tutela emocional, da tutela financeira, porque ele não é independente. Tem sempre que ter alguém consertando as besteiras dele, porque ele mesmo não conserta as suas besteiras. Isso não é ser homem. Isso é ser apenas do sexo masculino. Então, é importante a gente pensar nisso. Segundo ponto, tá? Que faz diferença entre um homem e uma pessoa que é apenas macho. O homem controla seus impulsos. O macho os segue. É interessante que, quando Jesus fala sobre essa situação, sobre impulsos sexuais, Jesus ele não coloca a responsabilidade sobre as mulheres do que o homem está pensando ou deixando de pensar. Jesus está falando com homens, para homens, e falando com os homens o seguinte: vocês é que têm que se controlar. Mateus 5, 27, eu vou ler aqui com você. Abre aí a sua Bíblia. Olha só o que diz. Vou abrir aqui. Mateus, no capítulo 5, 27 diante, fala assim, ó. Coisa linda que Jesus falou. Ouviste o que foi dito, não adulterarás? Jesus podia falar, porque a mulher é adúltera, porque ela te tenta, isso e aquilo. Olha o que Jesus diz. Visto o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Jesus, opa, a Luciana está acenando, seja bem-vinda, Luciana. Jesus ele não coloca nenhuma responsabilidade sobre a mulher, ele fala para o camarada, olha só, se o teu olho é impuro, cara, é melhor tu ficar sem olho do que continuar impuro. Então, o homem, ele controla os seus impulsos. Às vezes, né, como pastor, a gente fica muito triste e depois acaba voltando isso para o gabinete para ser tratado. Casais de homens e mulheres já maduros, né, já acima aí de seus 25, 30, 40, 50 anos, maduros, pessoas que já têm uma experiência de vida muitas vezes,
aí oram a Deus, às vezes começam um novo relacionamento e eles não santificam o seu relacionamento, muitas vezes por causa de pressão do camarada, que pressiona a menina, né, a mulher, para ter relações com ele antes do casamento, porque ele já está decidido a ficar com ela. Então, né, vai ali antecipando as coisas. Isso não é atitude de homem, é atitude de macho, que não consegue controlar os seus impulsos. O homem, olha o que Jesus falou, se você já tiver, só de você ficar imaginando estar com a mulher, Jesus ele não manda, vá lá e apedreja a mulher, manda a mulher se vestir com roupas não tão provocativas, manda a mulher parar de tentar te seduzir. Não, ele fala o seguinte, você é responsável por não ceder aos seus próprios pensamentos. Então, o homem, ele controla os seus impulsos. Ele pede a Deus para purificar seu coração, ele se desvia. A Bíblia fala o seguinte, ó, foge da aparência do mal, foge da prostituição, que é toda relação sexual ilícita. Então, às vezes, querido, a gente tem até mesmo, e infelizmente, casos, às vezes, dentro da igreja de gente que parece que é uma bênção, mas não é homem, é apenas macho. Eu, uns anos atrás, conheci um rapaz, muito gente boa, como amigo, como companheiro, né? Como uma pessoa de se lidar no dia a dia, mas totalmente sem caráter. Ministro de louvor, uma bênção, né? Como o pessoal alguns falam. Né? Na oração falava em mistério, oh, uma benção, meu Deus, totalmente sem caráter. Eu lembro que uma época ele namorava uma menina, engravidou essa menina, na mesma época, no mesmo mês surgiu a notícia que a namorada dele estava grávida, que era da igreja, a amante estava grávida, que não era da igreja, daquela igreja, era de outra igreja, olha só. E mais uma ficante estava grávida. Ele conseguiu engravidar 3 meninas juntos. Resultado: uma teve o filho, uma perdeu o filho, e a notícia que eu tive é que uma abortou o filho. Esse rapaz, nesse mesmo ano que teve essas situações todas, sofreu uma doença muito forte e faleceu antes de seu filho nascer. Não era homem, era macho. Se está no céu ou no inferno é uma questão dele com Deus, não compete a mim jogar. A paz, Cris está aí acenando, Cristina está acenando, seja bem-vinda. Será homem, será, se ele foi para o céu, para o inferno, mas uma coisa eu sei, que o comportamento dele não era de homem. Então não se iluda, né, por ver alguém que é uma bênção, que canta, que ora, que prega, que isso, que aquilo, né? Que na igreja é uma coisa, mas qual é o comportamento dele no particular? Qual é o olhar dele no particular? Qual é o histórico dele? Então, Jesus ele fala claramente, cara, compete a você tomar ações de controle dos seus impulsos. E não adianta você, que é homem, né, tem problema às vezes com pornografia, não consegue ver uma mulher passando que fica ali doido, né, não pensa em outra coisa, né, desesperado. Olha o que Jesus fala. Compete a você tomar ações para não viver de uma maneira errada. Não dê asas à sua imaginação. Você pode controlar, porque isso, para fazer isso, tem que ser muito homem. Ser macho é fácil. Ser macho é muito fácil. Mas ser homem, aí o negócio é mais complicado. Porque compete a cada um de nós assumir esse papel de controlar a si mesmo. Então, eu quero te dizer, querido, que se você tem algum problema nessa área, se você é crente, mas tem relações com a sua namorada, isso não é atitude de homem.
não de homem que se diz crente, se diz cristão, não consegue abandonar a pornografia, procura ajuda. Você pode me ligar, a gente vai orar junto, eu posso te ajudar, a gente pode ter gabinete, mas ser homem é ser obediente, porque isso vai trazer problemas para você no futuro. O homem controla os seus impulsos, o macho ele segue os impulsos. Então, Jesus ele deixa bem claro que a responsabilidade é... E aí eu quero te dizer uma coisa, homem. Deus não vai te impedir de fazer besteira. Ah, Deus não permita que eu peque. Deus não vai te impedir de pecar. Se você quiser pecar, você vai pecar, porque Deus te deu livre-arbítrio. Deus falou para Caim, o pecado está à porta e compete a você dominar sobre ele. Deus não vai te impedir. Você que tem que tomar uma decisão de ser homem perante Deus, de respeitar as mulheres, de respeitar as pessoas, de respeitar a sua namorada, sua noiva, como uma mulher de Deus também. Compete a você isso. Não compete. Pastor, mas as mulheres usam roupa, isso aqui. Isso é problema das mulheres. Compete a você, homem, ter um olhar puro. Compete a você, não, e não a ela, entendeu? Deus ele não vai te impedir de pecar. Você só vai parar de pecar se você quiser. Deus ele perdoa seus pecados, mas ele vai continuar te permitindo fazer o que você quiser. Ele pode, se você quiser, ele te dá força para vencer. Mas você tem que querer. O macho coloca o sexo como condicional para o relacionamento. O homem entende que o sexo é um prêmio porque ele está se casando. Então, o macho, o que ele faz? Ele começa a namorar uma menina, ele já quer logo ir para um motel com ela, porque ele é macho, porque ele tem necessidades. Isso não é ser homem. Entendeu? Eu fico muito triste quando vejo isso acontecer. Terceiro, o homem assume a responsabilidade. O macho coloca a culpa nos outros. É interessante que a maioria, tendo muito casais, né? E o homem, normalmente, ele é o que mais coloca a culpa. É sempre, normalmente, um acusando o outro. Mas a mulher, ela tem uma capacidade muito maior de identificar as suas falhas e assumi-las do que o homem. E isso começa com Adão. E é interessante que Deus, a Bíblia diz que Deus, ele criou o homem. Macho criou o homem, a humanidade macho e fêmea, homem e mulher os criou, e Deus formou o homem. Homem e mulher os criou. Deus, ele cria o homem, criou Adão para ser homem, não para ser macho. E quando Adão age como macho, ele é Deus. Quando que, pastor, Adão agiu como macho? Quando ele coloca a culpa na mulher. Então, às vezes, tem mulheres que estão sofrendo porque, infelizmente, estão relacionadas ou se relacionaram com machos e não com homem. O camarada nunca assume responsabilidade, o camarada nunca tem culpa de nada. Se você reclama de alguma coisa com ele, ele vai sempre falar assim: mas isso é por causa daquilo. Mas isso é por causa daquilo. Ele sempre tem uma fuga, uma tangente. Isso não é ser homem. Quando Deus chega para Adão e fala: meu camarada, por que tu comeu aí o fruto? Por que você se escondeu de mim, Adão? O que Adão faz? Age como um macho, em vez de assumir: não, Deus, eu errei, eu falhei, pisei na bola. O que ele faz? Nunca mais. Deus fecha o céu. Se tem uma coisa que Deus protege nessa terra, é a mulher. Lá em Pedro, chega a dizer, para quem é casado, não é o nosso texto aqui, não é o nosso tema, mas foi eu que dei mole, foi eu que falhei. A gente tem que ter esse cuidado. Por quê? O homem, ele assume a responsabilidade. Olha a diferença de Adão para Davi. Davi, ele teoricamente cometeu um erro aos nossos olhos, né? Nos olhos sociais,
muito pior do que de Adão. Ele cometeu um assassinato, um adultério. Mas, cara, por que Davi era um homem? Entende isso? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi erra, Davi falha. É assumir o que faz, é assumir, é reconhecer. E ali ele começa a pedir perdão, ele começa a entrar num processo de cura. Deus fala que os filhos dele não vai sobreviver, que era um filho fruto de um erro, do pecado, e ele clama, jejua, Deus não ouve, o filho dele morre, mas ele continua fiel a Deus, assume seu erro, e ele chega a dizer o seguinte: o meu pecado, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Cara, e quando você ficar colocando culpa nos outros, das suas ações, da porcaria de vida que às vezes tu leva e tu tá sempre reclamando da vida e colocando culpa nos outros, teus ossos vão secar. É o que Davi fala. Enquanto eu me calei, meus ossos secaram, mas quando eu pude tirar esse peso de mim, ufa, ufa, agora tem esperança. Adão perdeu o jardim, perdeu a comunhão, perdeu tudo que ele tinha por agir como macho. O macho sempre, quando erra, vai colocar a culpa em alguém. Na mulher, nos filhos, no patrão, no amigo. Ele nunca é o culpado. Então, tem que ter cuidado com isso. Quarto, já está acabando. Provérbios 10, 23 fala uma coisa muito interessante. Vou ler aqui com você, olha só. Provérbios, abre aí na sua Bíblia. Provérbios, vou abrir aqui. 10, 23. Fala assim, ó. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, é ser sábio. Ser sábio para um homem inteligente, que é algo bom, e não praticar a maldade. E aí, nesse quadro, eu quero te dizer o seguinte: o homem não precisa brigar para provar que ele é homem, porque ele é. Ele age como. Enquanto o macho fica brigando toda hora por qualquer coisa. Já viu aquele camarada que é brigão? Adora uma confusão, tá olhando o quê? Bababá, não sei o quê. O machão. É machão, não é homem zarrão. É um machão. O homem que é homem, ele evita o conflito, mesmo sabendo que pode vencer, porque ele é sábio. O machão, ele está sempre arrumando contenda com todo mundo, com o pai, com a mãe, com o amigo, ele está sempre metido numa confusão. Isso não é ser homem, isso é ser macho. E aí o provérbio fala isso, que ele além é insensato, porque ele acha que fazendo isso, provocando todo esse mal-estar, ele se alegra, ele só está bem se estiver no meio de uma confusão. Aquele camarada que está sempre metido em algum tipo de confusão, cuidado, isso não é ser homem. Isso é ser macho. Então, tem que ter cuidado. O homem, ele não precisa ficar provando. Porque quem é e age como tal, e é reconhecido como tal. Quem não é, tem que ficar provando. Toda hora alguma coisa. E para fechar, Romanos 12, 3 diz que cada um pense de si aquilo que convém, nem mais e nem menos. O homem, e aí eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou te dizer agora, ele procura, ele espera, ele ora, ele conserva quando tem uma mulher, enquanto o macho fica atrás das novinhas. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que há algo errado, entenda bem, num relacionamento de duas pessoas com distâncias de idade grandes, seja homem e mulher, o homem sendo mais velho ou a mulher mais velha. Longe de mim dizer tal coisa. Mas tem uns camaradas que agem como aquele tiozão, tio Fanta, que só quer olhar e observar meninas muito mais novas do que ele. Ou aquele cara que é macho,
que a mulher que roeu o osso com ele a vida toda, chega numa idade mais velha, não serve mais. Aí ele quer trocar a mulher de 40, 50 por duas de 20, 25. Isso é ser macho. O homem, ele conserva a mulher quando ele encontra uma mulher. E ele é um homem de uma mulher só. Não é homem de várias mulheres. Não importa como ela esteja. Não importa como ela... Se ela está doente, se ela está mal, se ela está bem, se ela é briguenta. É a mulher que ele tem. Eu penso, às vezes, nisso e fico triste, às vezes, com algumas pessoas, porque se comportam de uma maneira que é totalmente fora da sua idade, totalmente fora do contexto de vida que a pessoa deveria estar vivendo agora. Salomão chega a dizer em Provérbios o seguinte: ninguém diga que o tempo passado foi melhor do que o tempo presente, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, o camarada, talvez, ele, sei lá, tem 30 anos, quer se comportar como um adolescente de 15, de 20. Se tu tem 30, irmão, vive a idade de 30. Para de tentar ser garotão. Se tu tem 50, tu não é garotão mais. Você pode ser um homem conservado, você pode praticar esporte, você pode ser alegre, mas tu não tem 20 anos. Então, para de tentar se comportar como alguém de 20 anos. Ser homem é entender a idade que tem e se comportar como tal. E corresponder como tal, é viver intensamente cada etapa da vida para não ter que ficar tentando resgatar. E se perder alguma etapa, perdeu, amigo. Não dá para voltar para o passado. Você tem que estar agora consciente que o teu presente é esse, então você vai viver agora essa vida que você tem, da melhor forma possível. Não dá para ficar vivendo agarrado lá atrás, aí tentando ser aquilo que você não é mais. Não tem como, amigo. Ser homem é assumir o que tem, assumir e viver como tal. Não tem problema nenhum nisso. Não entenda, não estou dizendo que você tem que se relaxar, estou dizendo que você não pode querer viver algo que não é seu. Tentar fazer algo que não está mais condizente com aquilo que é a sua realidade. Então, o homem, ele preserva o que tem, ele cuida do que tem. Ele não fica caçando toda hora novidade em busca de aventuras por aí, em busca de, entendeu? De aventuras que não vão dar a nada. Muitas vezes aventuras emocionais. É importante a gente pensar nisso. Porque eu, uma vez, tive que tratar um assunto delicado. Um rapaz, na casa de 20 e poucos anos, que estava querendo se relacionar, que na verdade tinha se relacionado com uma menina, se eu não me engano, de 12, 13 anos. Que pepino, que problema. E os dois já tinham tido, inclusive, relações sexuais, aquele pedofilia, olha, que problema. Tratamos esse assunto e tal. E esse rapaz sempre estava... Fui buscar o histórico, 20 e poucos anos, a namorada dele sempre era adolescente. Eu falei, opa, uma coisa errada aí. Tivemos a oportunidade de tratar, já tem muitos anos. Hoje esse rapaz está com uma pessoa que tem praticamente a idade dele, porque ele decidiu, entendeu quem ele era. E procurou alguém como ele. Olha o que Adão fala. Esta realmente foi tirada de mim, por isso será chamada varoa. Então ele procurou alguém mais ou menos que pensasse igual a ele. Então ele parou de procurar lá atrás. A gente tem que entender quem a gente é para conviver com pessoas. Isso é do ser humano. A gente está sempre procurando conviver com pessoas que pensam como a gente. Para a gente não viver no contraditório o tempo todo. Então, alguém que está vivendo uma vida buscando alguém muito diferente,
Está fadado a quebrar a cara e a ter problemas. Está fadado. Tem que ter no mínimo. Ah, pastor, os opostos se atraem, sim. Se atraem, se completam, mas tem que ter no mínimo, algumas coisas que estejam conjuntas. Valores iguais, pensamentos, objetivos, senão a convivência é muito complicada. Até dá para fazer um negócio, até dá para conviver. Trata isso, mas é muito complicado achar esse ponto de equilíbrio, quando a coisa está muito afastada. Então, às vezes, o camarada é homem, aí ele só fica atrás das novinhas, aí consegue uma novinha que a novinha tenha a maturidade de uma mulher. Não vai ter, meu camarada. Não vai ter. Ela não está na idade não está na idade dessa maturidade, porque ela não tem, ela não passou pela trajetória. Então, é muito complicado. Então, quero que você entenda isso. Homem é aquele que tem a capacidade de deixar os pais, ser responsável, mas sem abandoná-los. Homem é aquele que tem... homem, ele controla os seus impulsos, enquanto o macho segue. O homem assume a responsabilidade dos seus atos, enquanto o macho só coloca a culpa nos outros. O homem evita brigas, enquanto o macho arruma briga por tudo. E o homem gosta de mulher e não de criança, enquanto o macho está sempre atrás das novinhas. O dever de todo homem, querido, é obedecer a Deus e viver. Se você viver o que a Bíblia ensina, mesmo sem ser crente, você vai viver uma vida muito boa aqui na Terra. Eu quero deixar essa palavra para você que é homem, você que é mulher que está nos assistindo hoje. Envie esse vídeo para alguém e fala, olha, 5 características de homem e de macho, né? Olha, dá uma observada aí, né? E manda para um amigo, para um conhecido, né? Manda para alguém, né? E que Deus te abençoe, porque tem muito macho por aí e poucos homens às vezes. E o reino de Deus precisa que haja mais homens. Homens de fé, homens de coragem, homens cheios do Espírito Santo, para que Deus, então, possa dar a eles mulheres que sejam adjuntoras, cheias de Deus também. Que Deus abençoe. Então, gente, essa é a nossa última live às sextas à noite. Semana que vem a gente vai estar de manhãzinha, 6:30 da manhã, e eu vou trazer uma palavra sobre mulher versus fêmea. Vai ser a vez delas, né? Vamos trazer aqui 5 diferenças entre uma mulher e apenas uma pessoa que nasceu do sexo feminino. Né? O que a Bíblia fala sobre isso? Né? O que a Bíblia fala sobre ser mulher? Né? Sobre esse assunto. Então, hoje foi a gente bater no homem, semana que vem a gente vai, né, apenas fazer um carinho. Né? A mulher a gente não bate, né? O homem a gente dá pancada, mas na mulher a gente apenas apresenta, vamos dizer assim, 5 princípios sobre o que é ser mulher. Que Deus abençoe. Quem quiser, a gente está no Zoom agora, se bater um papo aqui fechado comigo, né? E que Deus abençoe. A gente está encerrando aqui a transmissão ao vivo.